Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para aprender da palavra do Senhor. A palavra que dá vida, que orienta, que abençoa, que protege, que renova nossas forças. Estamos aprendendo o livro de Mateus, estamos trabalhando o livro de Mateus. Mas quando o Senhor dá uma ordem, temos que obedecer. A Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Então vamos sair, vamos trabalhar hoje e amanhã. Hoje eu estava lavando a louça e o Senhor me deu Isaías 36, hoje para amanhã, e Isaías 35 para o outro dia. Amém? Então vamos obedecer, vamos ouvir a voz do Mestre. Se você vai ouvir pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O título é: quando você é afrontada ou afrontado, estão afrontando o seu Deus. Ninguém afronta Deus para ficar de pé. Às vezes acha eu e você uma pessoa de nada, às vezes sozinha, abandonada. Quem tem Deus é maioria. Amém? Vamos aprender? Isaías 36. No ano 14 do reinado de Ezequias de Judá, Senaqueribe, o rei da Síria, atacou todas as cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas, e as conquistou. Aqui, Senaqueribe estava acostumado, a ganhar guerra. Aqui diz que ele atacou todas as cidades de Judá, eram protegidas por muralhas, e as conquistou. Mas o povo de Deus tem dono. Não existe muralha que não caia por terra. Pode ser o general que for, o grande, o poderoso, o tremendo, que até o fio do nosso cabelo está contado, se chama a Trindade Gloriosa, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo. Antes da gente nascer, ele já nos conhecia pelo nome. Tem alguém mais poderoso que esse? Então, está sendo atacada por algum em Senaqueribe? Perdão, deixa eu ler o nome direito. Senaqueribe, Deus está na frente, descanse. Depois ele mandou que o comandante do seu exército fosse de Laquins a Jerusalém com uma enorme força militar, para exigir que o rei Ezequias se entregasse. O comandante ocupou a estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Veja que ele ali mandou um grande exército para um lugar estratégico, com seu general, para que Ezequias e aquele povo entendessem como ele já estava acostumado a destruir outros lugares e tomar para ele, então ele agora ia mexer com Ezequias e seu povo. Só que ele não sabia que Ezequias e seu povo tinham um dono poderoso, como eu e você tem. Às vezes pode nos subestimar, às vezes pode achar que a gente não tem ninguém, mas eu e você, com o Senhor, é maioria. Só adore. 3 autoridades de Judá saíram para se encontrar com ele. O encarregado do palácio, Eliaquim, filho de Uquias, o escrivão Senabni, e o conselheiro do rei, Joás, filho de Asaf. Oficial assírio lhe disse: levem para Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Síria, em que vocês estão baseados a sua confiança. Ele, além de perguntar em quem vocês estão baseados a sua confiança, ele disse que ali ele trazia uma mensagem do grande rei da Síria. O nosso grande rei é o Senhor, no céu, na terra, em todo lugar. A Bíblia diz que ele se inclina para ver a terra. A Bíblia diz que o meu cabelo e o seu da nação está contado. Eu não conto nenhum do meu braço. Deus é Deus. Tenha calma, adore e deixe Senaqueribe e seu exército na mão do Senhor. Será que você pensa que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar, da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria? Que pergunta, né? Quem vocês pensam que são? O meu Senhor é muito poderoso, está acostumado a ganhar guerras,
Tem pessoas que estão acostumadas a mexer com pessoas, mas não conhece o povo de Deus. Não conhece o Deus do seu povo. Não conhece o Deus que comanda o povo. Muitas vezes está acostumado a mexer. Existem Senecaribes por aí que está acostumado a aprontar. Mas o povo de Deus tem dono. Deus mandou Moisés dizer a Faraó: diga que eu sou o que sou. Quem é que diz isso? Descansa. Continua na porta adorando Deus e tu vai ver a grandeza do teu Deus. Você está confiando na ajuda do Egito? Mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala. Isto é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Nessa época eles eram muito mais fortes que o rei do Egito. Aí ele quis dizer: olha, o rei do Egito diante do meu Senhor não é nada. Nosso povo é poderoso, nosso exército é grande. Não tenha medo de nenhum tipo de afronta, porque o teu Deus está lá de cima olhando os bons e os do maus. A Bíblia diz que ele olha com olhos como chamas de fogo. A Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? Descansa, porque tu tem dono, e o teu general manda em tudo e em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, por acaso você vai me dizer que confia no Senhor? Olha que afronta. Seu Deus? Claro que a gente confia nesse Deus poderoso, que é o único. Não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse num só altar? Ele quis dizer: mas aqueles altares Zedequias quebrou e mandou o povo adorar um só altar. Ele mandou adorar o Deus que eu sirvo e que você serve. Porque ele sabia que aqueles adoradores antes dele, dos parentes dele, da descendência dele, estavam adorando pessoa errada, deuses errados. Tenha compromisso com o Senhor e deixe Senecaribe, seu exército, na mão do Senhor. Tenha compromisso de adorador, de adoradora. Tenha compromisso de ser leal ao seu Deus, porque Ele que te protege. Ele que te livra das garras, das afrontas, das ciladas de Satanás. Lá em Apocalipse diz que o Senhor tem a chave da morte e do inferno na mão. Satanás é tão desgraçado que nem a chave da casa dele ele tem. Quem mora de aluguel tem sua chave. Você quer Deus maior do que esse? Aleluia. Eu vou fazer um trato com você em nome do rei. Veja, não é nem em nome de Deus, é em nome do rei. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder arranjar homens o suficiente para montá-los. Eles queriam fortalecer o exército deles. Ainda disse em nome do rei. A gente tem um rei dos reis. A nossa guerra a gente ganha em nome do rei dos reis, que é o Senhor dos senhores. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que honra a mim e a você. O Deus que peleja. O Deus que faz. Só uma ordem dele e as águas param. Tem Deus maior do que esse? Você não poderia vencer nem mesmo o oficial assírio, menos graduado. E, no entanto, espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria? Ele disse ele disse, né, naquela época, que não venceria nem o mais graduado, porque o rei da Síria era o rei para eles. Mas só que Isaías, ele não estava confiando em Faraó, ele estava confiando no Deus vivo, no Deus de poder. Agora imagina esse povo que representou o rei Ezequias, o que não escutou desse povo, né, desse general, as afrontas, as ameaças, mas eles continuaram acreditando no Deus vivo. Aleluia. Você pensa que eu ataquei e destruí seu pai? Você pensa que eu ataquei e destruí seu país sem a ajuda de Deus? O Senhor? Foi o próprio Deus que me mandou atacá-lo e destruí-lo. O Deus deles é o Deus de Baal. Porque o Deus que eu e você conhece não manda destruir pessoas sérias.
O Deus que a gente conhece não manda ficar com mentira, afrontando, caluniando, maquinando, armando cilada contra outras pessoas. De jeito nenhum. O nosso Deus é santo e poderoso. O nosso Deus é justo e fiel. O nosso Deus tem uma balança no céu que pesa. Ele disse a Moisés: eu não tenho culpado por inocente. Se você está na presença de Deus com lealdade, ele não tem aqueles que estão te afrontando por inocente, não. Descansa no Senhor. Então Elequim, Sebana e Joás disseram ao oficial: Senhor, fale em aramaico, por favor, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, porque todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele fale na sua língua, né? Nessa língua que a gente escuta, na sua não. A língua que eu e você escuta é a língua dos céus. A língua que eu e você escuta é a palavra do Senhor. Então descansa. Ele respondeu: vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não. Estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina. E vocês também vão fazer isso. Já pensou? Ele ameaçou, ele ainda quis dizer que o rei era o rei dele, né? O exército era grande. Ainda disse que aquele povo ia comer suas próprias fezes e sua urina, se não se submetesse a eles. Quem é servo de Deus tem dono. Não se preocupe com as ameaças. Lembre do título. Quando você é afrontada ou afrontado, estão afrontando é o seu Deus, é o nosso Deus. Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico: escute o que o grande rei, o rei da Assíria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixe que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-lo. Mas aquele povo conhecia Ezequias e sabia que ele tinha compromisso com Deus. Você tem compromisso com Deus? Você está na posição que Deus quer? Deixa as afrontas com teu Deus, que Ele sabe agir. E não deixe que Ele os converta à confiança. E não deixe que eles o convençam a confiar no Senhor. Já pensou? Que aquele povo não escutasse Ezequias? Que não deixasse confiar no Senhor? Muitas vezes o seu inimigo sabe que seu Deus é grande e quer desesperar você, quer tirar você do foco. Deixa ele para lá e vai adorar a Deus. Não pense que Deus os salvará e não deixará que os nossos exércitos assírios conquistem a cidade de vocês. Ainda usou a próprio nome de Deus, que Deus não ia ligar, não ia permitir que eles não fizessem nada. Pelo contrário, que Deus ia permitir porque estava com eles. Tem pessoas que não conhecem Deus. Tem pessoas que começam a fazer maldade e pensam que o nosso Deus é cego. A Bíblia diz que ele tem olhos como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. A Bíblia diz que ele é onisciente, onipresente e onipotente. A Bíblia diz que ele sonda a alma, mente e coração. Então ele pesa eu, você, os adversários na balança. Ele sabe quem está certo e quem está errado. Ele sabe quem tem um coração com dignidade e quem não tem. Ele sabe com quem anda com a cabeça erguida e quem anda em pecado. Quem anda na maldade do mundo. Quem anda na prostituição. Quem anda no depravo. Ele sabe tudo. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E o que afasta o homem de Deus é o pecado. Como é que se vence se Deus está do lado de quem está fazendo coisas que ele abomina? Deus é justo e Deus é santo. Aleluia. Não dê atenção a Ezequias. O rei manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas de suas próprias parreiras e figo das suas figueiras e para beber água dos seus próprios poços. Tudo isso era mentira. Porque se eles queriam tomar aquela cidade, aquele povo não ia poder beber nem comer da sua comida. Iam ser escravos deles. Mas Deus não deixa o povo enganado.
Deus conhece o coração seu e do seu inimigo e Ele mostra toda a verdade. Ele é o Deus de perto e de longe. É o Deus que está no meu e no teu arraial e está no arraial do inimigo. Ele do céu, Ele se inclina para ver a terra e ver todas as coisas. Você não tem o que temer. Você tem que só obedecer ao Deus vivo. Adorar Ele, esperar nele. Porque Ele diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Quem está desobedecendo no depravo, na guerra, na confusão, na maldade, é quem vai se dar mal. Fique como serva e servo do Senhor, com seu compromisso com Deus e com seu dia a dia, com seu caráter. Porque o Senhor está sendo afrontado. Você está sendo afrontada, você está sendo afrontado. É Deus que está sendo por você. Aleluia. Ele diz que nós somos a menina dos olhos dele. Olha que coisa tremenda. Essa palavra é muito forte e poderosa. Descansa. Vai adorar teu Deus e ficar na posição que Ele quer. Até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantações de uvas para dar vinho, onde há trigo para fazer o pão. Olha que mentira. Ele ia levar aquele povo cativo para destruir tudo que era deles, para maltratar eles. Mas Deus é Deus. Deus, além de pelejar, Deus conhece toda a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu e você somos libertos pelo sangue de Jesus, porque nós conhecemos a verdade. Nós andamos com a verdade que é Cristo. Não se deixe se iludir nem se enganar. Fique como servo e serva, porque quem age com teu adversário, com teu inimigo, é o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa trindade gloriosa, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo, que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas e que age de forma linda e gloriosa. Ele mata e não vai preso, ele manda e não é mandado. Tem Deus mais lindo do que esse poderoso? Vê o sol, a lua, as estrelas, dá ordem às águas, trovões, os relâmpagos, as chuvas, tudo é criação dele. Tsunami, só uma voz dele acaba. Ele sabe todas as coisas. A Bíblia diz que o oceano é uma concha d'água na mão dele. Um balde, por menor que seja, na palma da minha mão e na sua mão, a água cai todinha. Olha que Deus tremendo nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que Ezequias os engane, fazendo vocês pensar que Deus vai salvá-los. Será que os deuses das outras nações as salvará do rei da Síria? Induzando o nome de Deus em vão. Não se engane. Você sabe quem serve a Deus e quem não serve. Lá em Oséias diz: e vereis a diferença entre quem serve e quem não serve ao Senhor. Você serve a Deus, você está com sua consciência tranquila, descanse. Porque quem está te afrontando é a Ele. Se puder com Ele. Onde estão agora os deuses de Amate, de Árpade? Onde estão os deuses de Seravaim? Ainda fala aqui de Deus com D minúsculo. Nosso Deus é maiúsculo. Ele perguntando onde estavam aqueles deuses daquelas nações que eles tomaram a força. Mas não era o Deus vivo. Não era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó que eu e você serve. Não era o Deus que tem olhos como chama de fogo diante dos bons e dos maus. Não era esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando foi que os deuses de todos esses países os salvaram do nosso rei? Porque não era o Deus verdadeiro. O que é então que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Já pensou que afronta? Mas o povo ficou calado, como Ezequias havia mandado. Eles não disseram nenhuma só palavra. Ezequias era um homem de Deus, disse: fiquem calados, só escutem. E eles obedeceram. Por quê? Porque sabia que estava diante de um homem de Deus. Aí o 22 diz: então Eliaquim, Sebana e Joás rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei aquilo que o oficial assírio tinha dito. Foram contar tudo ao rei, triste. Mas Ezequias sabia que Deus era Deus.
Amanhã nós vamos ver o final dessa história tremenda, que é no capítulo 37. Mas olha o que o Senhor diz para mim e para você, aqui em Isaías 35, 3 e 4, diante das afrontas. Fortaleça as suas mãos cansadas e dê firmeza aos joelhos fracos. Se fortaleça com oração, com louvor, com adoração. Diga aos desanimados, não tenha medo, anime-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar. Ele vem para castigar os nossos inimigos. Quem castiga é Ele, quem age é Ele e quem faz é Ele. Amém? Não esqueça, quando você é afrontada ou afrontado, estão afrontando é o seu Deus. E Ele está chegando e Ele sabe trabalhar. Olha o 4. Diga aos desanimados, isso foi Deus falando, não tenha medo, anime-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, Ele te salva. Ele vem para castigar os nossos inimigos. O teu inimigo, o meu inimigo é inimigo dele. E quem peleja, quem trabalha, quem age é Ele. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.